Planetas sem estrelas vagam sozinhos no espaço. Mas antes de mergulharmos nos planetas errantes, vamos fazer uma pausa rápida na companhia de Júpiter. Nas vastas extensões escuras, frias entre as estrelas, existem planetas que, à deriva, cortam sozinhos as trevas. Planetas sem estrelas para se agarrar. Planetas que nunca viram o Sol nascer. Sozinhos, isolados, a existência desses astros errantes foi por muito tempo considerada impossível, ou no mínimo, excepcional. Porque até cerca de 20 anos atrás, todos os exoplanetas que havíamos descoberto orbitavam uma ou várias estrelas. E então, descobrimos um pequeno número de corpos que nunca tiveram uma. Mundos sem um Sol à deriva, perdidos na imensidão do espaço, sem nenhuma bola de gás ao redor para orbitar. Esses são os famosos planetas errantes. Até recentemente, poucas dezenas, no máximo, desses astros órfãos haviam sido identificados, e a maioria por métodos de detecção indiretos. E então, no ano de 2020, ao examinar detalhadamente um único aglomerado de cerca de 4.000 estrelas jovens, identificamos cerca de uma centena desses planetas errantes. Todos muito mais massivos que o gigante gasoso Júpiter, mas também extremamente jovens e ainda quentes na superfície. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei! Se você pudesse ficar diante de um deles, seus modestos olhos humanos provavelmente veriam um pouco mais do que um disco escuro se destacando contra o fundo do céu estrelado. Mas observar um exoplaneta desse tipo no infravermelho revelaria imediatamente sua atividade interna. Por quê? Todos esses gigantes gasosos à deriva sozinhos no cosmos acumularam durante sua formação energia suficiente em seus núcleos para serem capazes de aquecer as nuvens em suas camadas externas a uma temperatura muito superior à de um forno. E assim tornaram-se fracas fontes de radiação que podem ser observadas no infravermelho. E é precisamente porque a potência das grandes temperaturas no núcleo de um planeta está ligada à sua massa que muitas vezes só podemos ver diretamente em gigantes gasosos, que representam hoje a quase totalidade dos errantes conhecidos. Assim, se a detecção de corpos errantes de baixa massa é tão rara, talvez seja antes de tudo porque são extremamente difíceis de ver. Mas, apesar de tudo, acredita-se que recentemente detectamos um planeta evoluindo na escuridão do espaço interestelar, sem vínculo gravitacional e especialmente com uma massa comparável à do nosso planeta. Bom, vamos imaginar esse mundo lançado no vasto frio do espaço sem nenhuma estrela para se aquecer. Aqui, esse corpo deixado por conta própria é muito pequeno para possuir um núcleo capaz de aquecer sua superfície e que viu sua temperatura cair gradativamente até atingir menos 172 graus. E, no entanto, embora o destino desse planeta gelado possa parecer deprimente, é possível que esse tipo de astro errante possa teoricamente esconder um esplêndido segredo. Mesmo que aqui na superfície tudo, inclusive a atmosfera, tenha acabado por congelar, na realidade esse mundo ainda possui uma pequena fonte de calor escondida em seu núcleo. E se esse mundo for ricamente dotado de água, então seu deserto gelado poderia abrigar sob a superfície, atrás de várias dezenas de quilômetros de espessura de gelo, oceanos líquidos, à semelhança do que talvez exista em nosso sistema solar dentro dos satélites Encélado, Europa e Ganimedes. Cavando profundamente nessa armadura que age como um isolante, poderíamos eventualmente encontrar bolsões de água, pequenos oceanos cuja presença seria possível pela energia interna liberada pelo planeta. Porque mesmo perdidos há milhões de anos na imensidão interestelar, esses planetas sem pontos de referência não esfriariam completamente. Considere que mesmo que 99,97% do balanço energético do nosso mundo provenha exclusivamente do Sol, ainda há 0,03% fornecido pelo próprio planeta, e isso desde sua formação. Essa energia vem principalmente do núcleo interno, que é uma bola de metal líquido
que no centro é mais quente que a superfície do Sol, que lentamente restitui seu calor às camadas superiores. E é assim que potencialmente podemos tornar habitável um planeta originalmente abandonado, entregue ao meio interestelar, sem nenhum outro astro capaz de lhe fornecer calor. Porque nas profundezas escuras deste reino sem Sol, é fácil imaginar a presença de algo que já encontramos enterrado sob quilômetros de oceanos em nosso planeta. São geysers, fontes hidrotermais que evacuam parte do excesso de energia interna e expelindo um fluido fervente carregado de minerais que sobe das profundezas do planeta. Bom, e enquanto estamos nisso, por que não supor que aqui também, nessas condições aparentemente hostis, a vida tenha sido possível? Assim como prospera na Terra e que presas a essas fontes quentes floresçam oásis povoados por organismos que tiram sua energia diretamente dos minerais e do calor emitido por essas fontes hidrotermais, sem depender de um sol inexistente aqui. É estranho pensar que essas espécies hipotéticas, se existirem, sejam microscópicas ou unicelulares ou organismos muito mais complexos, poderiam prosperar aqui nos ambientes estáveis dessas águas profundas escuras, desde que o coração do planeta permaneça geologicamente pulsante. Tudo isso enquanto permanecem para sempre prisioneiras. Acima, um teto de vidro feito de quilômetros de gelo intransponível e abaixo, rocha dura e cada vez mais quente à medida que se desce. Por que esses seres vivos estariam aqui ao mesmo tempo protegidos por uma espessa camada de gelo, de asteroides, de raios gama, do frio do espaço, mas também prisioneiros isolados para sempre do resto do universo? De fato, por mais inteligentes que essas espécies extraterrestres hipotéticas possam ser, vivendo nesses bolsões de oceanos, elas provavelmente nunca conseguirão pôr as mãos em madeira, petróleo ou carvão, nunca vão domesticar o fogo, nunca dominar as chamas, a ausência de combustão, especialmente quando evoluem na água. Assim como imaginar que algum dia poderiam fabricar ferramentas de metal para tentar quebrar o gelo. Portanto, é possível que existam sob a superfície desses tipos de mundos, nas profundezas de planetas errantes, formas de vidas exóticas, estranhas, presas sem saber, vivendo suas vidas, ignorando a existência de um exterior e, portanto, seu mundo constituindo para elas a totalidade do universo. Inexoravelmente, ao longo dos bilhões de anos que se passam, o coração do planeta continua a esfriar. A tampa de gelo se torna cada vez mais espessa, até que um dia tudo acaba por congelar completamente. Podemos até imaginar facilmente que alguns desses mundos tão frios na superfície, que são quase impossíveis de distinguir do fundo negro do espaço, passam silenciosamente perto do nosso sistema solar. E isso sem que percebamos. A bordo, formas de vida inteligentes, presas e ignorantes do fato de que evoluem dentro de um planeta impossível de deixar. E se o fogo que arde sob o gelo desses astros acabar por se extinguir, então alguns desses planetas errantes poderiam bem conter os restos de uma civilização extinta há muito tempo, mas também ao mesmo tempo perfeitamente conservados, como se tivessem sido criogenizados, presos para sempre em um caixão de gelo situado sob a superfície. E se você pensa que ainda é possível esperar que, por acaso, a trajetória desses planetas petrificados os leve um dia a passar perto o suficiente de uma estrela para serem capturados e assim iniciar um novo capítulo luminoso em sua existência, então você pode acabar se decepcionando. Porque, infelizmente, para esses mundos, a probabilidade de serem salvos da morosidade do espaço interestelar é das mais improváveis. Por um lado, o espaço entre as estrelas é tão vasto que há mais chances de 2 balas de fuzil disparadas sem coordenação no ar se colidirem do que ver um desses corpos passar perto o suficiente de uma estrela para ser capturado. Porque a maioria desses mundos à deriva viaja a cerca de 10 milhões de quilômetros por hora. Quanto aos mais velozes desses planetas solitários, eles evoluem no espaço 35 vezes mais rápido do que as estrelas em média, ao redor do centro galáctico. E em parte, essas consideráveis diferenças de velocidade entre as estrelas e planetas
tornam qualquer fenômeno de captura extremamente improvável. Assim, esses mundos silenciosos estão condenados em sua corrida louca e solitária ao redor do centro galáctico, a passar por milhões de estrelas durante bilhões de anos, até que as últimas delas se apaguem. Na realidade, a única maneira de acabar com essa errância seria vê-los parar abruptamente após uma colisão com outros corpos hipotéticos gravitacionalmente ligados às estrelas. Ainda assim, na ausência dos holofotes das estrelas para revelá-los, esses planetas telúricos e gelados são muito difíceis de detectar, e apenas aqueles relativamente massivos e quentes na superfície permanecem diretamente detectáveis. Aqui está uma imagem real tirada no infravermelho. Vemos o que até hoje é o planeta errante mais próximo do sistema solar que descobrimos. Esse pequeno ponto, essa fraca luz azul no centro da imagem, é um gigante gasoso que fica situado a 130 anos-luz de nós, de 5 a 15 vezes mais massivo que Júpiter e que, embora desprovido de estrelas, ainda apresenta uma temperatura na superfície de cerca de 400 graus. O estudo desse tipo de mundo deveria no futuro nos permitir aprender muito mais sobre os processos de formação dos planetas. Esses astros, hoje entregues a si mesmos no frio glacial do espaço, um dia conheceram o calor de uma estrela ou a luz. No momento não sabemos ainda, por exemplo, se todos os gigantes gasosos à deriva de que falamos se formaram como as estrelas, no interior de berçários, a partir de enormes nuvens de gás em colapso que não tiveram tempo de acumular matéria suficiente para acender, seriam de certa forma estrelas fracassadas, formadas sozinhas, e sempre assim, ou se esses planetas nasceram dentro de discos de poeira circundando as estrelas durante os primeiros milhões de anos de sua existência, antes de serem ejetados pelas interações gravitacionais. Acredita-se que durante as primeiras fases de sua existência, os sistemas planetários podem ser ambientes perigosos e bastante turbulentos, onde os protoplanetas se envolvem em uma luta incessante, até finalmente encontrarem seu ponto de equilíbrio. Nesse balé caótico e complexo, onde as trajetórias são maltratadas, os gigantes gasosos em formação podem, com sua imponente massa, perturbar o equilíbrio gravitacional precário que está se estabelecendo e empurrar planetas menores até ejetá-los de seu casulo, contribuindo assim para alimentar o cosmos com astros errantes. É até possível que planetas evoluindo na periferia dos sistemas sejam arrancados pela influência gravitacional causada pela passagem de estrelas massivas nas proximidades. É interessante pensar que nosso próprio sistema provavelmente foi palco durante sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, desses perigosos jogos de influência a ponto de talvez ter perdido um ou mais de seus planetas. Enfim, muitas possibilidades e conjecturas. Na verdade, se são tantos, é porque é extremamente difícil traçar a história precisa e também as condições de formação desses mundos errantes, considerando que milhões ou até bilhões de anos se passaram desde seu nascimento. No entanto, estima-se, com base no número desses astros que pudemos detectar nas pequenas porções de céu que a gente consegue examinar, que na própria Via Láctea poderia abrigar de 2 a 3 bilhões deles. Assim, esses mundos que um dia nos pareceram particularmente desafortunados, na verdade, parecem ser extremamente numerosos. E para saber se esses bilhões de mundos vagando sozinhos no cosmos são danos colaterais lançados após a formação de sistemas planetários, ou então se formaram sozinhos por colapso de pequenas nuvens de meio interestelar, teremos que estudá-los mais detalhadamente no futuro. Talvez esses sólidos cobertos de gelo contenham em si um pouco da resposta a essas questões intrigantes. O surgimento da vida é um acidente feliz, possível apenas quando todas as condições estão perfeitamente alinhadas? Ou será que desde que haja água alimentada por energia, isso é suficiente para que a vida floresça? E se apesar de tudo você ainda achar esses astros errantes um pouco deprimentes, aqui estão duas razões para pensar que no fim das contas, a sua situação talvez seja um pouco invejável.
Primeiro, existem situações que poderíamos considerar piores, na medida em que um pequeno número de planetas errantes ainda não identificados poderia estar à deriva no espaço entre as galáxias. Acredita-se que se a expulsão de planetas é um fenômeno relativamente comum durante as primeiras fases de formação dos sistemas planetários, quando esses sistemas se formam na periferia das galáxias, um pequeno número deles poderia ser lançado em uma trajetória de fuga, enviando-os a vagar pelo espaço intergaláctico, transformando-os em planetas solitários nas regiões mais vazias do nosso universo. Regiões que se estendem entre as galáxias por milhões de anos-luz. Lá, a mínima esperança de encontrar outro sistema solar é literalmente reduzida a nada. E acima de tudo, estima-se que ao longo prazo é simplesmente o tempo que acabará por comprometer a estabilidade de todos os sistemas. Em outras palavras, cada um desses planetas é, de certa forma, uma prévia de que nos espera inevitavelmente. Porque cada planeta que hoje possui uma estrela, um dia estará condenado a perdê-la. E se isso serve de consolo, o fenômeno deve começar por algo em torno de 1 milhão de bilhões de anos. Ou seja, bastante tempo depois que as últimas estrelas do universo se apagarem. Acredita-se que então o contínuo jogo das perturbações gravitacionais e a ação do tempo acabarão com a estabilidade de todas as órbitas ao ponto de expulsar 90% dos planetas de seus sistemas, lançando-os no espaço e adicionando-os à crescente quantidade de planetas errantes. Então, da próxima vez que você contemplar um pôr do sol, pense nos bilhões de planetas que estão sem ele, nos que um dia conheceram a luz do dia proveniente de uma estrela, da qual foram arrancados, assim como nos que viram a temperatura da superfície cair tanto que até a atmosfera acabou congelando e se depositando, contribuindo para formar um único deserto de gelo cobrindo toda a superfície, e que talvez escondam em seu interior algo mais. Então existem também simulações para estrelas errantes, tá? Mas esse é um tema para um outro vídeo. E me diz aí se você já conhecia esses planetas desgarrados, interestelares, errantes, como queira chamar. Será que eles contêm a chave para desvendar a evolução da vida? Se você chegou até aqui, tem que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, faz o combo completo, tá? Ajuda o nosso canal. Aos membros, meu agradecimento especial, e se você não for um, considere se tornar, tá? Aos parceiros do canal, meu muito obrigada, um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.